Porque, na real, a galera muito mais atrapalha a mesa do que ajuda. Sim. Ninguém vem ali te dar uma ideia. Pô, faz isso que vai ser legal. Quer uma ajuda aí? Não. Eu vou ficar quieto. Não. Vão lá e querem mostrar videozinho de celular. Querem chamar atenção. Querem falar de pedida. Tá faltando isso. Tá faltando aquilo. E a mesa não pode ficar preocupada com isso. Não pode. E aí, neste momento, os atletas que estavam lá atrás, treinadores ali, ouviram a discussão. E aí, o que chegou até mim é que essa discussão se deu pelo fato de eu ter deixado alguns treinadores estar mais próximos dos atletas e que isso estaria privilegiando alguém. Mas também me chegou uma versão de que não. Eu não sei. Me chegaram duas versões. A segunda versão que me chegou é que ouviram o que eu falei e concordaram com o meu posicionamento. E não queriam que invalidassem a pedida do atleta. Porque era o certo preservar pela integridade física do atleta. Gerou essa coisa. Enfim, eu não sei qual dos dois posicionamentos. Assim, deu esse problema. E aí, aí um dos atletas se exaltou mais. E aí começou a discutir com a mesa. Nessa discussão com a mesa desclassificou o atleta, né? E aí, esse atleta ficou um pouquinho por ali, ele saiu e ele foi entrar na área de competição. No que ele foi entrar na área de competição, o Val estava do meu lado, porque aí o Val se prontificou a me ajudar. Aí eu falei, então eu não vou dar continuidade se não vir ninguém me ajudar. E aí o Val falou, não, eu vou, então eu fico do teu lado. Eu falei, não, beleza, então fica do meu lado. Ajuda ali. Tu saca, tu tira, fica ali perto, pra ninguém se machucar. Tanto é que eu tenho 2 vídeos gravados no meu celular. As 2 ou 3 pedidas depois de tudo que aconteceu, a barra caiu na cara dos caras. Se não tivesse alguém ali, alguém teria se machucado. Eu tenho os 3 vídeos, eu cortei os 3 vídeos ali da competição pra ver, e até... Aí, quer mostrar? Dá pra mostrar. Consegue botar no meu celular aí? Manda pro Will, manda pro Will. Manda pra mim. Quer que eu veja aí? Tá no YouTube? Sabe qual é? Não, tá no meu celular. Eu mando pro teu celular. Então, eu acho que tem 2 deles que estão aí. O terceiro não sei onde é que tá. E um deles, inclusive, que era o de supino de 275, a barra... Se olhar bem ali, a barra fica quase um dedo da cara do cara. Nossa. Entendeu? E assim, a barra bater na barra... Tá, mesmo por mais que a barra de proteção dê certo, a barra ricocheteia. E se essa ricocheteia o mínimo pra quebrar o nariz do cara. E esse cara que tava fazendo supino com 275, a família dele tava na plateia olhando. Eu acho que a mulher e os 2 filhos. Aí o cara vai competir. É esmagado por uma barra na frente Aí da o Lucas família. Ferro vai competir. Aí o Lucas Ferro vai fazer supino com 200 e lá vai pedrada, 205, 210 quilos. Aí tá lá a Lari, a filha dele. Ele volta no caixão. Quem era o árbitro central? Eduardo Cran. Tá? Claro. Com certeza que isso vai. Não. Na minha mão jamais. E assim, mano. Na minha mão jamais. É um mimimi. E quem que tá fazendo o supino? Não é o cara, o que tem a ver? O cheiro do treinador ali do lado vai fazer alguma diferença. Aí que tá. Desde que eu pedi, e eu pedi. É porque assim, eu entendo também que como tem todo o agito da competição, quem tava na mesa, ou próximo à mesa ali, o pessoal que tava olhando, não conseguia ouvir o que eu dizia. Mas podia ter perguntado pra mim. Ter me chamado por fora. Dudu, o que tá acontecendo ali? Eu ia explicar. Mas eu já foram invalidando o movimento dele, passando por cima da minha autoridade como árbitro, e isso tá no livro de regra. Cara, tá no livro de regra. Lembra que tudo isso é uma questão regulamentar. O que acontece? Às vezes o ruim não é o Cran ter deixado um treinador ficar lá. É que o outro atleta fala, por que o meu não ficou ali? Então é isso que acontece. Porque assim, perceba que o regulamento ele diz que o treinador não pode ficar. A circunstância pediu pro treinador ficar. Só que essa circunstância é de conhecimento do Dudu. Não é de conhecimento do público. Exato. O cara que não lê o regulamento, ele não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Ele só fala assim, por que o dele passou e o meu não passou? Às vezes o cara é da categoria especial, tá com o strap na mão. Olha o vídeo lá. Pode dar segmento. Olha. Aí. Tá muito... Outro não? Não, ele é curtinho mesmo. Esse aí foi o último supino. Tem um outro antes também, mas esse aí foi... Olha o perigo que foi. Não, esse aí foi o de 240. Esse aí foi, Pisar no tablado aqui não.
Olha, Era no focinho, filho. esse aí foi o de 275. Aí era caso de game over. Tá, e eu vou dizer, tá aí. E isso foi logo depois da minha discussão dizendo, eu preciso que fique alguém aqui por segurança. E no momento não tinha. Só pra mandar no WhatsApp. Finalmente, mano, vocês entendem que o que atrasa muito é, às vezes, a visão do outro atleta do que, de fato, a situação. Como eu disse, a circunstância obrigou a uma regra ser infringida, mas a circunstância é de conhecimento do árbitro central, dos outros árbitros da mesa, não do outro atleta. E na cabeça do cara só fica assim, é porque o dele tá e o meu não tá. Assim, ó, eu como diretor, como árbitro, eu puno por cima do regulamento. É à toa que muitas vezes o Val até me breca. Não, pode deixar. Não, isso aí não vai ter problema hoje. Porque a gente tem uma certa flexibilidade quando é uma Copa, quando é um estadual e quando é um nacional. Eu não sou flexível em relação a isso. Mas acontece de muitas vezes ter esse entrave. O atleta, ele não quer saber por que o do cara tá acontecendo. Ele quer saber por que o dele não aconteceu. Pô, o treinador do cara tá ali e o meu não pode ficar. Por quê? Ah, eu vou lá. Vou questionar, vou encher o saco lá. Uhum. Você entende? Então, muitas vezes, o que acontece ali tem mais a ver com o atleta do que, de fato, com a organização. Cara, Exato. a gente está extremamente estressado, correndo para fazer um evento. A gente tem que lidar com inúmeras questões, inúmeras... Ué, é almoço de árbitro que falta, é saco de lixo, é garrafa d'água, já pensou? Aí atrasa o almoço, alguém tem que sair para procurar o almoço, aí corre daqui, aí corre dali, aí tem a competição, aí atrasou 5 minutos a competição, tem alguém puto. Atrasou 20 minutos a competição, tem um atleta xingando você na internet. Ah, é porque eu tô esperando. Então, com toda essa pressão, a gente tem que lidar. Pra ser sincero com vocês, o atleta que se exaltou, que foi o estopim dessa confusão, a informação de que foi ele me deixou estarrecido, porque ele é um cara assim, ó. Nota 10. É um cara muito gente boa. Pra você ter ideia, a gente tava em um evento há uns anos atrás e eu tava conversando com esse cara. O cara fala tão tipo Manso. assim, tão manso. Calmo, né? É uma seda, mano. Tá ligado? E aí um cara vinha cá trazendo sucata no carrinho e deixou a sucata cair. Esse cara falou, Ferro, peraí, desculpa te interromper, eu já volto aí. Foi lá e ajudou o cara a apanhar a sucata pra pôr de volta no carrinho. Quando eu falei que eu vi saber, quando eu percebi que era esse cara que tinha arrumado a confusão, eu falei, cara, não é possível. Não é possível. O que aconteceu que fez esse cara arrumar essa treta dos infernos aqui, cara? Às vezes também o cara não tava num dia bom, né? Uhum. Pode ser. É, corroborando com o que tu comentou antes, pra mim é isso, cara. O erro principal foi procurar culpados, não teve culpado. A circunstância da situação era aquela. Entendeu? E aí a única coisa que eu acho que só seria interessante é que nesse momento, né, claro, todo mundo tá estressado, a gente entende isso. Mas nesse momento, nós, né, as pessoas que atuam ali diretamente, a gente tem que, em off, conversar entre nós e depois tomar uma posição e aí sim, ir ao microfone e dar continuidade. Entendeu? Eu acho É que depois dessa isso aconteça, né? exato. Nas próximas. A gente tem que... nada se resolve que não seja com uma boa conversa e entendimento. Não adianta gritedo... Não dá, não funciona. Não funciona assim com ninguém. A violência, só piora. Ela não faz parte do nosso esporte. Na verdade, a gente considera isso como quebra do decoro desportivo e a pessoa que age com violência ali, ela é convidada a se retirar. Convidada a se retirar da federação, não da competição. É quebra do decoro desportivo, né? É uma conduta antidesportiva e a gente pune por isso. Foi um infortúnio, isso tem acontecido, né? Da parte do Val, é obrigação dele como presidente impedir que outros atletas adentrem a área de competição sem causa ou motivo aparente. Então o Val cumpriu o nosso procedimento padrão. Se não fosse ele, seria eu. Se não fosse eu, seria outro árbitro. Né? Porque a gente não sabe com qual intenção o atleta entrou dentro do tablado. Eu, em particular, né? A minha vida particular é meu problema, não é de mais ninguém. Eu conversei com ele, eu falei, cara, por que você fez isso? Eu te conheço, mano, você não é assim, por que você fez isso, cara? E ele falou pra mim, não, cara, eu perdi a cabeça, realmente foi bem complicado pra mim, eu me estourei lá,
Só que eu entrei porque eu queria dar um abraço no Dudu. Eu falei, pô, mas você vai dar um abraço no Eduardo, no Dudu, no meio da competição? Isso vai ser mal interpretado, né? O que reforça o fato da gente lembrar que a gente não sabe com que intenção o atleta entrou ali. É. Aí podia acontecer o quê? O Val podia esperar e tomar uma. Então ele agiu no sistema de contenção de danos que a gente vai a princípio. Pô, se eu vejo que você tá alterado, se eu vejo que você tá estressado, e eu vejo você entrando dentro do tablado vindo na minha direção, é um pouco complexo, né? Você tem segundos para pensar. Ou Exatamente. eu deixo o cara chegar e me dar uma bica, ou eu já contenho ele, ou eu não sei o que esse cara quer fazer. E o atleta que não teve seu nome chamado ali, não teve barra pronta, ele não pode adentrar a área de competição. Então, o embate foi assim, o cara entra, ele infringe a regra. Se ele infringe a regra, o árbitro central, o VAR, qualquer árbitro que tem ali, tem a obrigação de, opa, você não pode entrar, pare, se retire. Entendeu? Só que o estresse, a situação, o cara vindo pra cima, né? O Val não fazia ideia se o cara tá indo pra cima dele ou não. Ele, infelizmente, teve que conter o cara. Passou da contenção, já acaba se tornando uma coisa um pouco mais deselegante, entendeu? Então, assim, o Val agiu dentro dos termos, né? Dentro da legalidade, do necessário. Só que depois disso, eu já não posso te garantir que realmente haveria necessidade. Eu acho que deveria haver, né, alguma conciliação. O atleta, por mais que ele não seja aceito de chegou a ter volta. porrada? Não, Não, só empurrãozinho. Só empurrão. Empurrãozinho. Só que eu acho que o atleta deveria sim se retratar, né? Ó, eu entrei na arena com tal intenção, por mais que tenha sido errado, não significa que infelizmente a gente vá ter ele de volta nas competições, porque isso não é uma decisão minha, não depende de mim, e a quebra de decoro aconteceu, como diretor e árbitro eu não posso